Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais uma sexta-feira na nossa vida. E nesta noite nós nos alegramos muito por encontrá-lo diante do televisor. Você está sintonizado na Rede Século XXI, no programa Luz da Vida, que vai ao ar todas as sextas-feiras. A finalidade desse programa é refletir a palavra de Deus, é conhecer mais profundamente o Deus que é causa da nossa alegria, conhecer a verdade que liberta, para que, uma vez libertados, levemos também essa boa notícia a todas as pessoas. Nós hoje vamos dar continuidade àquela catequese que já estamos desenvolvendo há vários programas no Ano Santo da Misericórdia, aberto por Papa Francisco no dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição do ano passado, e que está em andamento e vai acabar no domingo, Solenidade de Cristo Rei, no final do ano, mês de novembro. Papa Francisco pede que durante este ano da misericórdia nós reflitamos sobre as obras de misericórdia para despertar a nossa consciência e motivá-la em direção aos pobres, aos pequenos, aos fracos, para possibilitar-lhes, assim, quais instrumentos da misericórdia de Deus, a bondade, a ternura, a candura, o amor misericordioso de Deus em favor deles. Tradicionalmente, a história da Igreja, a teologia da Igreja, a doutrina da Igreja apresentam 14 obras de misericórdia, 7 materiais e 7 espirituais. Este é o 6º programa que nós estamos a dedicar às obras de misericórdia espirituais. Vamos falar hoje da 6ª obra espiritual. Vejamos quais são as 7 obras de misericórdia espirituais. Elas são as seguintes. Primeira, ensinar os ignorantes. Segunda, dar bom conselho. Terceira, corrigir os que erram. Quarta, perdoar as injúrias. Quinta, consolar os tristes. Sexta, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. E sétima, rezar a Deus por vivos e defuntos. Suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. Esta é a obra espiritual que vamos refletir hoje. Fraqueza é uma realidade que nos atinge a todos, seja do ponto de vista físico, psicológico, social, moral, espiritual. Depois do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos nós estamos sujeitos à fraqueza. Tendo perdido a amizade com Deus, o homem se torna para usarmos a expressão do Apocalipse de São João, capítulo 3, versículo 17, o homem se torna um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Inclinado, portanto, à debilidade, às quedas. O fraco é aquele que não se sustenta por si só ou não se sustenta por muito tempo. A etimologia da palavra enfermo, que é diferente de doente, literalmente falando, significa infirmo, sem firmeza, ou seja, fraco. Enfermidade, que é diferente de doença na Bíblia, doença vem de dor, é uma realidade que dói. Enfermidade não necessariamente. Pois bem, esta obra espiritual visa a humanidade toda frágil. E conviver com a fragilidade do outro, ainda que sejamos frágeis, isso demanda paciência. Se não quisermos pecar e não quisermos trazer mais sofrimento ao fraco, cuidar do próximo quando ele é fraco, quando ele caiu e ainda não se levantou, quando ele está caindo, quando ele está prestes a cair.
Suportar com paciência. Aqui, nós temos que tratar de uma questão. Uma virtude humana, é verdade, não é uma virtude especificamente cristã, portanto, é uma disposição, é uma aptidão que Deus concede a todo ser humano e que, como tal, precisa ser exercitada, precisa ser desenvolvida, precisa ser amadurecida, para que ela possibilite o suportar segundo os critérios de Cristo. Como Cristo suportou. E aqui entramos num assunto muito curioso. Jesus suportou fraquezas das pessoas? Resposta: o tempo todo. Porque Jesus conviveu com seres humanos, todos eles limitados, exceção feita à sua Santíssima Mãe, que não conheceu o pecado. Portanto, se pode falar de fragilidade da Virgem Maria, foi fragilidade de natureza física, a qual todos estão sujeitos, inclusive o próprio Jesus, que se angustiou na cruz, mas não fraqueza, não debilidade moral, espiritual. Isso Nossa Senhora não teve. Tirando Nossa Senhora, todas as pessoas que conviveram com Nosso Senhor apresentaram, umas mais, outras menos, suas fragilidades físicas e também morais. E Jesus, convivendo com elas, suportou-as. São inúmeros os exemplos. Jesus suportou as fragilidades dos apóstolos, censurou a incredulidade de Pedro, que ia se afogando, censurou o pouco conhecimento dos apóstolos. Filipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai. Mas Filipe, eu estou entre vocês há tanto tempo, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ou seja, o apóstolo demonstrou falta de conhecimento, não tinha maturidade, não tinha intuído ainda quem era Jesus Cristo. Os apóstolos discutiam entre si, mas vocês estão discutindo, não estavam discutindo quem seria o maior? Jesus os chamava à parte, entre vocês não deve haver isto. Entre os grandes existe o propósito de tiranizar, de subjugar as pessoas, mas entre vocês, quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Mas eu escolhi um texto, já do finalzinho da vida pública de Jesus. Na verdade, ele já tinha ressuscitado. Ele vai ao encontro de duas pessoas que conviveram com Nosso Senhor, que participaram daqueles acontecimentos dramáticos, sua paixão e morte. Moravam numa cidade chamada Emaús, a poucos quilômetros de Jerusalém, e voltavam no dia da ressurreição de Jesus para a sua casa, profundamente desolados. Jesus caminha no meio deles, entra na caminhada deles e eles vão dizer a Jesus, sem saber que é Jesus que está ali no meio deles. Eles estão desolados, eles estão decepcionados. Pensavam que Jesus ressuscitaria, mas ele não ressuscitou. Pensavam que Jesus iria cumprir aquilo que ele prometeu, mas ele não cumpriu. Esse era o pensamento desolado desses dois amigos, Cleofas e o seu companheiro. Leiamos o texto, são apenas 3 versículos que ilustram a paciência de Nosso Senhor Jesus Cristo com a fraqueza desses nossos amigos. Lucas, capítulo 24, versículos de 25 a 27. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aqui Jesus fica como que desolado. Passou 3 anos com eles, pregou tanto, manifestou tantos prodígios. E aqui ele constata, já ressuscitado, que ele está diante de pessoas bem limitadas. Pessoas de uma inteligência curta,
a expressão, aliás, que Jesus acabou de usar, ó gente sem inteligência e tardo para compreender. É essa humanidade a qual o Senhor se dirigiu. Cleófas e seu companheiro são representantes de todos nós, que temos nossas limitações, que temos nossas tremendas fraquezas, que temos a nossa capacidade tão curta de compreender, de entender. Temos as nossas potencialidades muitas vezes amarradas pela nossa indolência, pela nossa preguiça, pela nossa falta de interesse, pela nossa morosidade. E o Senhor Jesus tem profunda paciência conosco. Sim, Ele é lento para a cólera e sua misericórdia é sem limites, sempre pronta a perdoar. Isso não significa dizer que Deus concorda com a nossa indolência, tanto é que Ele entra na nossa vida, como fez com Cleófas e seu companheiro. E partindo das Escrituras, Ele começa a ensinar. Como aquele professor que, depois de ter dado tantas aulas sobre um determinado assunto, um aluno levanta a mão e diz: eu não entendi nada. E o professor não se destempera, começa a explicar o assunto desde o começo. Esse é o nosso Deus que suporta com paciência as nossas fraquezas. O primeiro bloco foi dedicado a Ele. Jesus é o nosso parâmetro, Jesus é o nosso modelo. Porque Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vamos, com a graça de Deus, no próximo bloco, entrar exatamente na consolação que nós devemos manifestar ao próximo, consolação que já foi tema do programa anterior, consolar os tristes, mas agora suportando com paciência. Suportar com paciência a fraqueza do outro e não se destemperar e não perder a cabeça e não explodir, mas manter a serenidade de espírito, a caridade e com muito jeito, com a caridade de Cristo, levá-lo à correção ou suportar sua debilidade moral ou física, cuidar dele sem se desesperar, sem se irritar, sem odiá-lo, sem o propósito de abandoná-lo, tudo por amor a Cristo e na fidelidade a Cristo. Agora, de Jesus Cristo para os cristãos. Espelhados em Cristo, somos chamados também a suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. E vamos buscar na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. É uma frase pequena. São conselhos do apóstolo Paulo para todos nós. Eles se referem a várias atitudes do cristão, mas uma delas nos interessa particularmente e é a última. Já no finalzinho da frase, temos algo que nos interessa para o argumento que estamos a desenvolver. Vejamos o texto, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Pedimo-vos, porém, irmãos, corrigi os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Tende paciência para com todos. Antes, dirijamos algumas palavras sobre a impaciência, que é uma fraqueza moral. A única impaciência que o Senhor admite na vida do cristão é a impaciência com o pecado. Com o pecado, não com o pecador. Não se pode tergiversar com o pecado. Existe uma impaciência santa, uma impaciência boa. E eu cito o famoso texto do Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 12 em diante, depois do milagre das bodas de Caná, que fica na Galileia, Jesus desce a Jerusalém e vai logo ao templo para rezar. E lá
ele se defronta com uma cena que o revolta, que desperta nele a ira santa. E ali, impaciente com o pecado, sem dialogar com ninguém, sem perguntar nada a quem quer que seja, faz um chicote e expulsa os vendilhões. Aqui Jesus faltou com a paciência. Não. Porque o texto que acabamos de ouvir da 1 Tessalonicenses fala paciência para com todos. A impaciência de Jesus não foi para com as pessoas, mas foi para com o pecado delas. Escutemos o Senhor. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu Pai um covil de ladrões. Portanto, a impaciência pode conviver harmoniosamente com a impaciência. Não entendi, senhor bispo. Pode ser mais claro? Sim. A paciência para com todos pode conviver harmoniosamente com a impaciência com o pecado. Tirem isto daqui. Jesus não disse saiam daqui. Jesus disse tirem isto daqui e não façam da casa do meu Pai um covil de ladrões. O texto é simplesmente fantástico. Jesus não os colocou para fora. A intenção de Jesus, o objeto da impaciência de Jesus, isto daqui. Ou seja, podemos interpretar, se vocês quiserem ficar, vocês fiquem. Mas isto daqui não fica. Impaciência com o pecado. Paciência com eles. Esta separação é extremamente importante para não confundirmos as coisas. Nem sermos pacientes com o pecado, nem muito menos impacientes com o pecador. Outro exemplo. A mãe cujo filho está se inclinando, se dirigindo ao abismo do vício. Seja ele de drogas, seja ele de álcool, seja ele de qualquer natureza, vício de qualquer natureza. E vamos ser mais claros, mais específicos, dentro da própria casa. O filho que dentro de casa se droga, se embriaga. E a mãe que pertence a Deus quer pôr em prática esta virtude, esta obra de misericórdia espiritual, suportar com paciência as fraquezas do seu próximo. Ela discernindo as coisas como Jesus discerniu, tirem isto daqui e não façam da casa do meu Pai um covil de ladrões. Ela se imposta com firmeza, na minha casa não vou tolerar isto, não vou admitir isto. Aceito você, meu filho, mas esse pecado dentro da minha casa não. Tire isto daqui. Não aceito isto aqui. Mas a senhora tem que ter paciência. Paciência com você, com o seu pecado, não. Se você é impotente diante do álcool, vamos providenciar um tratamento para você. O que eu não posso é ter paciência com o seu pecado. Com você, sim, eu amo você. Quero o seu bem. Estou do seu lado. Estou disposto a ajudá-lo. Mas isto, não. Dentro da minha casa, não. Isso é veneno para você, não vou admitir isto, não vou tolerar isto. Portanto, atentos, cuidado, caríssimos telespectadores, para não confundirmos as coisas, confundirmos as bolas. Não devemos ter uma ideia equivocada de paciência com o pecado, porque isso não é bíblico. Mulher, você tem que ter paciência com o seu marido que está traindo você. Homem é a si mesmo. Epa, alto lá. Aqui não. Vamos distinguir as coisas. Não posso ter paciência com o pecado. Eu tenho que ter paciência com ele. Separemos bem as coisas. Com o seu pecado não posso tergiversar. Não posso ser leniente. Não posso fazer vistas grossas. Não posso aceitar que isso seja normal.
Agora vejamos as causas que têm levado você a me trair. E aqui é um convite à reflexão recíproca. É um convite a um olhar dentro de si, a um olhar conjunto da vida de ambos, para ver onde começou o problema e qual a parcela de responsabilidade dele ou dela, ou somente, ou de ambos, enfim. Questão que demandaria muito mais tempo para nós refletirmos esse assunto muito delicado. Sim, eu tenho que ter paciência com a fraqueza do outro. É um momento de fraqueza, mas se trata de fraqueza, pecado, eu não posso ter paciência com o pecado, eu não posso aceitá-lo como algo normal, como algo natural. De novo, o texto da primeira aos Tessalonicenses, tende paciência para com todos. Sim, esta importante separação entre pecado e o seu autor não pode sair da nossa cabeça para não confundirmos as coisas. Repito, é possível ser ao mesmo tempo impaciente, deve-se ser impaciente, intolerante, intransigente com o pecado, quaisquer que sejam as suas modalidades, e deve-se ser paciente para com o autor do pecado. Isso não significa dizer que paciente com o autor do pecado, ele está isento de sofrer as consequências dos seus atos. A polícia deve ser paciente com o transgressor da lei, deve, aplicando a lei. Se ele violou os direitos dos outros, ele vai ter que pagar por isso. Então a polícia, aspas, pacientemente vai ao encontro dele, lhe dá voz de prisão, lhe coloca dentro do camburão, se ele resistir, e apresenta a autoridade para as providências cabíveis, certo? Mas, ao mesmo tempo, impaciente, intolerante, intransigente com o crime, com a violação da lei, etc. E a paciência se traduz no cumprimento da lei, o exercício da força dentro dos ditames da lei. Amados, paciente para com todos. Esse programa é um convite para que reflitamos ou recordemos aquilo que já refletimos, de que o ser humano é frágil, é limitado, é débil. E a convivência com seres limitados, nós que somos limitados, ela é um desafio. Assim como os outros, queremos que eles tenham paciência com as nossas limitações e louvamos e bendizemos a Deus por pessoas heróicas, verdadeiros heróis e heroínas que passam a vida inteira a suportar com paciência as limitações dos outros. E aqui, meus rasgados elogios, aqueles que cuidam de pessoas idosas, que já se esquecem, que defecam na calça, que fazem xixi, que precisam completamente da ajuda dos outros, que já não se lembram mais das coisas, que já agem como crianças. Parabenizo aqui aqueles que cuidam de nossos irmãos com necessidades especiais, que têm tantas limitações, cujos membros não funcionam direito ou precisam quase sempre da ajuda dos outros. A paciência de muitos filhos com seus pais idosos, de muitos irmãos, daqueles que cuidam dos nossos amigos que estão nos hospitais, nos asilos, nas casas, nos manicômios. Parabenizamos todas essas pessoas e exortamos essas pessoas para que continuem a ser esse exemplo luminoso da paciência, da compaixão, da misericórdia de Deus para esses nossos irmãos. Parabenizo as mães que pacientemente se debruçam sobre os seus filhos que têm caído, alguns deles até constantemente, mas não deixam de amá-los e tudo fazem para ajudá-los com conselhos, com tratamento, ou às vezes com atitudes enérgicas. Eis a obra de misericórdia que abarca toda a igreja e que Jesus, hoje neste programa, nos recorda a todos, sempre separando de forma bem clara, bem nítida, o pecado do pecador. Paciente para com todos, mas impaciente, intransigente, intolerante com o pecado, qualquer que seja a sua modalidade. No próximo programa, na próxima semana, se Deus quiser, refletiremos sobre a última obra de misericórdia espiritual. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser.